Rio de Janeiro, 7 de outubro. Que? Caralho, outubro. Não, e hoje nem é dia 7 também, tá ligado? Como não, cara? Dia 9 na. Hoje é dia 9. Meu Deus, eu tô pensando que 9 era segunda. Era quinta, cara. Por isso que eu mandei 7. Caraca, que viagem. Perdão, Gui. Perdão. Nem É me fala. 11. Não, hoje é 9. É, não, pois é 11 é quinta. Eu tô achando que hoje era 9. Posso ir de novo? Pode. Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2025, meio-dia e 26. Espetáculo no Maracanã. Flamengo, Ceará e mais 73 mil se reúnem para assistir primeiro o N campeão do Brasileirão. Só pra baixinhos. Pivete comanda meninos no último jogo do Brasileirão e Abel chora ao lembrar que é técnico de time pequeno. Saudações Salve rubro-negras. rubro-negras. Lá vai conhecer o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Homem das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... Dois, Esse é gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Estamos no ar. E sabe o que eu percebi, mano? A gente Fale. já tá tão... A gente já saboreou tanto, já engoliu tanto esse título brasileiro que a gente esqueceu de botar o hino e comemorar de fato aqui no início. Nossa, que a de gente fez fato, né? Tipo, contra a Libertadores. Ah, mais um brasileiro, tá ligado? Nada demais. O Flamenguista tá muito arrogante, mano. Pior que eu não percebi isso antes, só pensei agora, tá ligado? A gente com a abertura normalzinha, tá ligado? Episódio de título. Mas enfim, fazer o quê? Acho que fica aqui nossa comemoração, né, mano? Primeiro N do Brasileirão, de fato, né? Porque pode haver argumentos aí sobre já haverem Ns de campeonatos nacionais, mas do Brasileirão a gente é o primeiro time a ganhar 9 títulos. sim. Pois é. Cara, acho que a gente meio que esqueceu um pouco pelo fato que, tipo, a gente meio que já tinha comemorado isso, tipo, com o brasileiro, com o Libertadores mesmo, né, cara? Tipo, acho que não tem Aham, muito o que fazer. Tipo, a tava gente muito olhou pra encaminhado, isso. né? Sim, eu acho que, tipo, mobilizou muito a gente naquele momento. E acho que a gente tá muito desmobilizado nesse ponto. Tanto que pra mim esse episódio, na minha cabeça, era muito mais sobre, tipo, já falar sobre, tipo, falar sobre os últimos jogos, não sobre o título, mas sobre o encerramento brasileiro e sobre o Mundial que começa amanhã, tá ligado? Não necessariamente porque era pra comemorar título, tá ligado? Aham. Não, faz muito sentido. Eu acho que é isso mesmo, mano. E assim, vai pra contextualizar tudo, né? Fomos campeões com uma rodada de antecedência. Isso foi na quarta-feira passada, né? E nós já tivemos outro jogo no sábado, que foi com o nosso sub-20. Então, tipo, já é um outro clima hoje, muita expectativa do Mundial, como você colocou, né? Sim. É Mundial não. É Intercontinental, né? Só pra falar o nome certo. Eu sou mais da opinião do tipo, isso é Mundial e o outro é Super Mundial. Ou assim, isso é Não, Mundial e o outro é Copa do Mundo de Clubes. Eu não, gosto mais desse ambos são cenário, tá ligado? mundiais. Ambos são mundiais. Não tô querendo dizer que não é, não. É só mesmo pela questão de Sim. o nome bonitinho do campeonato. Mas de fato, ambos têm o mesmo valor, porque só quem fala que não é mundial é quem não tem. Porque se tivesse, Sim. ia falar que é mundial sim. Não, mas eu acho que, assim, até parando pra pensar como conceptualizar esses dois campeonatos que vão coexistir a partir de agora, né? Eu gosto muito da ideia desse ser, tipo, Mundial de Clubes e outro ser Copa do Mundo de Clubes, tá ligado? Eu acho que seria a melhor nomenclatura, na minha visão. Mas, enfim, né? E lembrando que, tipo, cada jogo vale uma taça no Intercontinental, né? Então, Sim. assim, não só a gente tá jogando o Intercontinental, que seria o jogo contra o PSG, né? Chegar no jogo contra o PSG e tal, mas antes a gente joga o Derby das Américas e acho que Copa Challenge, se eu não me engano, é o nome da outra taça. Então a gente pode ganhar mais 3 taças ainda esse ano, o que seria, acho que 7 taças na temporada. É um absurdo, né? Isso porque, assim, se quiser forçar um pouquinho e contar a Taça Guanabara separado, dava pra contar 8 taças nessa temporada. Tem time que não ganhou isso na vida.
Cara, Mas, tipo, nossa, você falou muito real. Tipo, eu consigo pensar num certo clube de uma estrela só. mas enfim, né? Vamos deixar quieto. Foi muito pessoal. É que a gente falou só pra baixinhos, falou de time pequeno e tal, e aí foi pra esse lugar, né? Mas enfim, cara, acho que a gente pode comentar sobre os jogos e depois falar sobre a campanha no geral, e a gente encerra puxando o Intercontinental. Vai ser um episódio mais curto também, assim como o episódio passado, né? Acho que é bom de explicar isso. A gente não tem uma pauta muito definida do que falar, a gente tem alguns comentários em mente, mas a gente vai mais, acho que, viver essa reta final de Brasileirão e viver essa expectativa do Intercontinental, né? A gente tá nesse período de encerramento da temporada que a gente tá indo um pouco mais livre nos nossos comentários, né? Acho que a gente até isso é justificado por algo que a gente trouxe antes da Libertadores, né, Alex? Você lembra que a gente teve um episódio que a gente comentou assim, pô, não é hora de estar certo, é hora de ser feliz, tá ligado? Tipo, mas eu acho Exatamente. que não sei quem é ruim, mas eu acho que o Felipe tinha que fazer isso. Mano, agora já foi, tá ligado? Ao longo do ano, a gente aponta o que tem que ajustar, o que tem que fazer e tal, mas, pô, nessa reta final é viver os jogos, tá ligado? Viver as conquistas e tal. Então, Até porque acho vamos que dar um papo aqui. Vou assumir aqui minha fala. questão. Pô, eu falei que o. Eu questionei, briguei com você sobre tipo, papo de. Ah, Everton Araújo aqui, Everton Araújo colar. E, cara, tipo. O cara, tipo, tá se mostrando o maestro, tá ligado? O cara é o. Pô, sei lá, cara, o Pogba regen. Aham. O Pogba já caiu um pouquinho o nível do que tu tinha É falado porque em eu não off. queria falar. É que eu não vou falar o outro, pô. Eu acho Peraí, meio né? complicado, eu acho que pode pegar meio mal, tá ligado? Não, Aí beleza. pior que agora eu vou ter que falar, porque senão as pessoas vão achar que Não, eu falei uma parada horrorosa, tá ligado? não é É, horroroso não, velho. É só não, que não, é eu um. vou falar. É porque não é Beleza. nem uma coach minha, tá ligado? É que eu vi no Twitter falando assim, o Jorginho tá transformando o Everton Araújo no Pirlo Negro, tá ligado? Mas é que aquilo, na verdade, será que o Pirlo não era o Everton Araújo branco? Cara, eu sou mais da opinião de que o Everton Araújo ele tá começando a se desenvolver e demonstrar um estilo, em algumas situações, muito parecido com o que o Gerson fazia, especialmente no que diz respeito a controle de bola, proteção de bola e ritmo do jogo, né? O Gerson era sempre aquele cara que pegava a bola e desacelerava e todo mundo tá lá na correria e ele tipo assim, ó, galera, segura, calma. Eu vejo o Everton Araújo muito parecido. Eu até achei engraçado que eu não comentei na hora, mas a gente tá vendo aqui os replays do jogo contra o Mirassol e no lance é um lance que sai o último gol, o Everton Araújo tá voltando, tipo, numa corridinha, num trotezinho assim, mó tranquilo, que era muito estilo Gerson, tá ligado? Tipo assim, mano, eu não vou me esforçar agora, tá ligado? Eu vou correr quando preciso, agora não é a hora, tá ligado? Eu achei engraçado esse gestal dele. Mas, cara, é óbvio, guardadas as devidas proporções, eu acho que ofensivamente o Gerson ainda, obviamente, entregava muito mais e tava, assim, alguns degraus acima do que o Everton Araújo entrega hoje. Mas o moleque se desenvolveu ao longo da temporada, né? Acho que vai ser um dos nossos comentários mesmo nesse episódio. Sim. E eu realmente vejo similaridades, principalmente nessa parte da proteção da bola e condução e controle do ritmo de jogo, assim. E óbvio, jogando ao lado do Jorginho, eu acho que todo mundo melhora, né? Não, com certeza. Tipo, você aprende muito, né, cara? E vou te falar uma outra parada. Não só o Everton Araújo, mas eu fiquei muito feliz, assim, de, tipo, com o jogo contra o Mirassol de forma geral, porque, cara, é um momento de ver os moleques jogando num contexto diferente, tá ligado? É um contexto muito mais desafiador do que um estadual, tá ligado? Que é onde a gente Uhum. veria eles terem mais minutagem. É mais desafiador, mais tecnicamente complexo, mais taticamente complexo também, eu diria. E, cara, tipo, a gente teve ótimas notícias assim, tá ligado? Tipo, a gente vai falar mais um pouco depois, mas assim, eu acho que uma das melhores coisas que poderia ter acontecido nesse campeonato, nesse final de campeonato brasileiro, tá ligado? A gente já ganhou o título. Então, Uhum. pô, imagina só a gente poder começar a dar uma olhadinha em quem se destaca, sabe? Quem pode amadurecer mais e tal. Porque é importante, tá ligado? Eu acho que a gente sempre fala sobre reforços, eu gosto muito de contratação, eu sempre não nego isso, tá ligado? Eu adoro uma movimentação de mercado e tal. Pô, mas imagina só, você poder também ter o aproveitamento da bom da base. É importante, pô. Não, sem dúvidas. Não, e acho que foi uma das principais críticas que o Felipe sofreu desde que começou o trabalho dele, né? Eu particularmente sempre defendi um pouco de que algumas críticas iam longe demais, mas eu acho que uma parte das críticas estava correta, que em alguns momentos o Felipe foi inconstante na utilização dele dos moleques da base. Mas assim, o próprio Everton Araújo
o Wallace são provas de que tem espaço, né? E assim, isso dos que ficaram, mas que tiveram oportunidade no profissional, a gente pode falar ao longo do ano de Joshua, de Lohan e Matheus Gonçalves, que depois acabaram saindo. A gente pode falar agora do Douglas, que também foi um destaque, para mim, melhor em campo nesse jogo. Então, assim, oportunidades sempre vão surgir. A temporada é muito longa, assim, no Brasil especialmente, a temporada é muito longa. Então, ano que vem, com Copa do Mundo, e a gente, tipo, estando classificado para tantos campeonatos, né? A temporada vai ser muito longa. Então, assim, vai ter oportunidade, isso é um fato, né? E eu acho que é ver os garotos aproveitarem essas oportunidades, né? Mas vamos falar do Ceará antes, Alex? Ou quer já falar tudo sobre esse jogo do Mirassol e depois a gente volta no jogo do título? Não, não, bora seguir a ordem certa. Eu tô meio ansioso. Cara, e eu acho que isso de a gente estar comentando que a gente já tinha comemorado antes, foi um pouco a vibe, eu acho que geral desse jogo do Ceará, né? Era um jogo do Flamengo confirmar o título, acho que todo mundo sabia, sentia isso. O Flamengo, o próprio Ceará, a torcida, foi o recorde de público, não só do Flamengo no Brasileirão e no ano, mas foi recorde de público em jogos de clubes do novo Maracanã. Sim. O que é meio bizarro, pensando que o antigo Maracanã, enfim, né, botaria o dobro disso tranquilamente. Mas, enfim, né? Mas foram 73, mais de 73 mil presentes, né? E, cara, eu acho que a vibe era muito essa, de comemorar, óbvio, o Teatro da Libertadores. É bom lembrar que foi o jogo seguinte, a conquista da Libertadores. De comemorar a temporada do time, né? Porque foi o último jogo em casa no ano. E era um jogo muito de confirmar o título. Eu muito dessa forma. Embora não tenha sido o melhor futebol praticado, embora não tenha sido o placar mais expressivo, eu acho que a torcida estava pouco, assim, nervosa em relação a conquistar o título. Acho que a expectativa era de que ia se confirmar, sabe? Não sei se é essa impressão que você teve também, mas eu acho que, assim, no geral, me passou muito essa vibe esse jogo, sabe? Não tinha tanto. Existia a possibilidade da gente, por exemplo, perder, o Palmeiras ganhar e ficar para a última rodada ou algo do tipo. Mas eu acho que ninguém tava muito nessa vibe. Era mais uma vibe de confirmar uma parada que já tava muito encaminhada, né? Cara, é aquele tipo de jogo, mais uma vez, acho que é reta final, cara. Reta final tem uma máxima que é imprescindível, independente do contexto. Uhum. Jogo grande se ganha. Sim. E assim, foi um jogo muito ruim, muito chatinho. Muito pegado, muito. Cara, sei lá, a gente tava enfrentando um time que acabou sendo rebaixado no final das contas, né? Então não era um jogo muito de técnico, qualidade e tal. Mas assim, é... acabou sendo esse ponto, né? Tipo, era legal pra, tipo, dar aquela afundada num time aí que tava com muita onda. Era legal porque definitivamente foi o jogo que a gente levantou nossa taça. Era legal porque foi um recorde público da torcida já, tipo, em êxtase da Libertadores, sabendo que era muito pouco provável que perderia o Brasileirão. É... Então, tipo, cara, foi mais. Fora do campo era mais festa, dentro de campo era, tipo, protocolar, tem que ganhar, e mesmo que jogue feio, foi o que aconteceu, tá ligado? Tipo. E muito parecido com a final da Libertadores, não à toa foi o mesmo time titular nos dois jogos. E o Felipe assim, fez comentários muito parecidos sobre, tipo, talvez não atacar tão bem, mas não permitir tanto contra-ataque do outro time, né? Que eu acho que teve com essa parada de jogo grande, essa leitura do Felipe de tipo, mano, eu não quero correr riscos, tá ligado? Eu tenho que garantir o título, então eu não quero correr risco desnecessário. Pode não ser a melhor atuação da história, mas eu vou evitar que tenha o risco disso dar errado, tá ligado? Então acho que foi muito nessa época, porque o que eu me lembro do jogo é isso, foi um jogo muito sem risco, o Flamengo controlou muito, mas teve uma certa dificuldade de transformar isso num placar favorável, né? Que tem muito a ver com o que foi também, me parece, o primeiro tempo, principalmente da Libertadores, né? A gente teve muito mais posse de bola, muito mais controle de jogo, mas um jogo pouco criativo, né? Pouco efetivo, enfim. É muito mais uma posse de bola, como é que eu posso colocar isso? Com o objetivo de não sofrer riscos do que com o objetivo de criar chances, tá ligado? Eu acho que os dois jogos foram muito parecidos nisso, né? E não à toa, assim, acho que a estratégia do Felipe deu certo, saímos campeões nas duas vezes. Então, Sim. e com gols de heróis improváveis, né? Acho que você queria comentar um pouco sobre isso, né, Alex? Cara, assim, eu vou te falar. Eu.
eu tinha essa aposta, né? Tipo, porque eu tinha sonhado que o Flamengo faria 2 gols e tal. E eu tinha essa aposta de que, tipo, pra mim seria um gol do Arrascaeta. E um gol seria do Samuel Lino porque. Na lista na Libertadores, né? Porque eu queria muito um gol que fosse a virada de, tipo, um cara que ia marcar o seu próprio nome nessa nova geração do Flamengo e, tipo, é aquilo, né? Tinha que ser um cara mais jovem, um cara que fosse. Que a gente vislumbre que vai ficar no Flamengo por muito tempo e tal. Então esse cara pra mim era muito claramente o Samuel Lino. Então eu não diria que, tipo, o Samuel Lino fazer o gol do título do Flamengo do Brasileirão é tão improvável assim. Pelo menos não pra mim. Porque eu esperava dele. Eu Mas assim, acho que tem. eu arrisco dizer que o Danilo tem mais gols no ano do que o Samuel Lino, hein? Só pra jogar essa lenha Não, aí. justo, justo, justo. Mas enfim. É... Mas assim, eu acho que. Eu digo muito pelo fato de que o Samuel Lino, ele tem uma trajetória muito peculiar no Flamengo, né? Eu sinto assim. Ele chegou jogando bem, a torcida se empolgando com ele, mas não necessariamente era muito marcado por gols, mas por boas jogadas que geravam perigo. Aí ele deu uma caída muito profunda, né? E a torcida começou a pegar muito no pé dele. E aí, tipo, na Libertadores ele já jogou muito bem. Acho que ele entregou um grande papel. E agora contra o Atlético. Contra o Atlético, perdão. Contra o Ceará, ele também vinha tentando bastante. A torcida tá perdendo um pouco a paciência com ele, mas Sim. justamente no momento onde parecia que a torcida tava pra começar a ficar mais pistola com ele conseguiu fazer o gol que ameniza um pouco esfria um pouco aquela pressão toda que tava vindo pra cima dele no jogo, sabe? Então acho que foi um gol muito decisivo nesse aspecto também, sabe? Eu acho que justamente pelo potencial de virada desse gol. Porque, E, tipo, ele tava tentando, ele não tava mal, tá ligado? Ele só tava, tipo, desperdiçando. Que é uma coisa que é comum de jogador que tenta muito, né? e E. especialmente com a função dele, que é de driblar, né? E, assim, Sim, o jogador que acerta todos os dribles, não, assim, máximo respeito, não vai estar jogando no Flamengo. Ele vai estar jogando no Real Madrid, cara. Assim, eu não vejo um jogador que acerta todos os dribles jogando em outro time no mundo. O Real Madrid ia levar, tá ligado? Então, tipo, acho que a gente tem que entender que a função de driblar é uma função que ela é ingrata. Você vai ficar tentando e errando muito, e a hora que acertar, a tendência é que surge uma jogada muito boa disso, né? Então acho que, tipo, faz parte do papel de um driblador dentro de campo errar muito, né? Ele não pode, acho que, tipo, entregar contra-ataque, sabe? Situações em que ele atrapalhe outros setores do próprio time. Mas eu acho que ele tentar o drible e não conseguir concluir porque a defesa tirou, eu acho que é normal ali. Principalmente quando a confiança não tá tão boa, como você disse, ele vem de oscilações, né? Mas eu acho que também, cara, nossa torcida tá muito impaciente. E eu acho que, assim, faz parte um pouco, mas eu acho que é algo a se pensar também, porque você disse assim, tipo, que a torcida ia começar a acertar, mas a torcida já tava pedindo Cebolinha, sabe, tipo, e ao mesmo tempo, ao longo do ano, quantas vezes a gente não viu a torcida falar que o Cebolinha não prestava e pedir, por exemplo, o Michael, quando o Michael jogava, pedir o Cebolinha e vice-versa. Assim, nossa torcida nunca tá feliz com quem tá em campo, eu acho que isso é um fato, né? Tipo, o sim. cara tem que estar jogando muita bola, senão é sempre o reserva vai resolver, e eu acho que é preciso paciência às vezes. Mas se eu fosse dizer de um cara que também marca uma nova geração do Flamengo, e para mim foi o melhor em campo nesse jogo, e que eu acho que se destaca muito nesse gol, mas que não é tão novo, se a gente for pensar em idade, mas para mim certamente ele vai marcar essa nova geração do Flamengo, é o Jorginho, cara, que além de fazer uma partidaça, fez um corta-luz incrível nessa jogada, né? Pra mim, assim, a maior parte desse gol tá na conta do corta-luz do Jorginho, né? É um passe do Carrascal, se eu não me Sim. engano, pro Samuel Lino. E o Jorginho mata a defesa com o corta. É um jogador, cara, muito inteligente. Assim. A cada partida do Jorginho no Flamengo, sei lá, não é que ele suba de nível necessariamente, mas ele mantém um nível tão alto sabe? Que, tipo, é absurdo, cara. Eu acho que é um jogador que tem que ser muito exaltado também. Mas eu acho que, assim, não teve muitos destaques no Ceará. Eu acho que, nesse jogo contra o Ceará, eu acho que uma coisa que eu achei muito curiosa, que talvez valha comentar, é que na comemoração pós fim de jogo, né, teve a entrega das taças e tal. Só que antes do Flamengo levantar a taça, a torcida começou a escalar, tá ligado? O time do Flamengo cantando. Só que começaram a escalar o time que tava jogando. E aí começaram a escalar, tipo, Rossi, Varela. Aí escalaram o Danilo, que era quem foi o titular.
Só que eu acho que nessa hora, eu acho isso muito, muito curioso, nessa hora perceberam que, tipo, o Ortiz foi o titular ao longo do ano todo, tá ligado? Então, tipo, cantaram o Danilo, mas aí falaram, pô, vamos cantar o Ortiz também. E aí, a partir do Ortiz, começaram a cantar não só os titulares daquele jogo, mas os reservas de cada posição. Só que já tinha passado pela lateral direito, não tinha cantado o Emerson Royal. Então, tipo, começou a virar uma bagunça, tá ligado? Começou a cantar todo mundo do elenco. Eu acho que só esqueceram de alguns meninos da base, assim, tipo o Alacian, e os moleques da zaga. E aí, tipo, quando chegou lá no meio de campo, sei lá, aí lembraram, tipo, pô, mano, a gente não cantou o Royal. Aí voltou e começaram a cantar o nome do Royal. E, tipo, o time tava esperando a torcida cantar, tá ligado? Todo mundo, pra levantar a taça. Então foi muito curioso essa movimentação da torcida. Eu acho que diz muito, eu acho que isso também é legal da gente comentar, sobre o que são os 11 ideais do Flamengo, né? Ou os 11 que vão ficar no imaginário da torcida após esse ano. Porque, por exemplo, tem essa parada que tá. Existe um 11 ideal do Flamengo no momento, cara? Tu acha mesmo? Então, é isso que eu quero trazer um pouco. Existe essa parada de que em 2019 o Flamengo só jogou junto com os 11 titulares 8 vezes, se eu não me engano. Mas é muito claro no imaginário qual era o time titular de 2019. Eu não sei se é tão claro o time de 2025, mas alguns caras estão lá sem dúvida. E um deles é o Léo Ortiz. Por mais que o Danilo seja o cara do gol do título, me parece que a zaga que vai ficar no imaginário desse Flamengo de 2025 vai ser a dupla dos Léos e vai ter sempre esse asterisco. Mas o gol do título da Libertadores foi do Danilo, sabe? Era isso que eu queria trazer um pouco. Eu acho que nesse 11 ideal, o imaginário da torcida traz o Léo Ortiz. E eu acho que tem algumas posições que são muito definidas, sim, cara. Eu vejo assim, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. E eu acho que colocariam o Pedro nesse 11 ideal. Eu acho que a gente ficaria com talvez 2 posições ali em aberto, sabe? Mas eu tô pensando assim, não necessariamente pro próximo jogo, mas assim, qual vai ser o 11 que vai ficar no imaginário da torcida nesse ano de 2025? Tá ligado? Eu não sei o que tu acha. Cara, é foda porque, tipo, um dos gols mais importantes. O gol mais importante do ano, porque assim, né? Falar que o Samuel Lino fez o gol do título tem um peso diferente do que o Danilo fez o gol do título. Mas é muito injusto porque, tipo, cara, o Danilo não vai ser. Ele não é do nosso 11 titular, tipo, ideal. E eu acho que ele não vai ser lembrado necessariamente como isso, sabe? Tipo, pro ano, assim, na história. Ele vai ser o titular porque o Léo Ortiz tá machucado. Ele vai ficar na história dessa forma. E um belíssimo acaso que fez isso, tá ligado? Como o próprio Diego em 2019 não é colocado no 11 imaginário, mas ele tem papel fundamental no título da Libertadores. Porque ele entra e tal, né? Sim. Então, assim, eu acho que é importante lembrar que foi parte importante dos 2 gols. É importante dizer isso. Lançamento ou chutão, Alex? Claro que foi lançamento, pô. A gente já teve esse debate as 30 vezes. Sim. Não, mas assim, ele também, ele tá na jogada da primeira recuperada de bola do primeiro gol, tá ligado? Tipo, ele é, pô, enfim. Capitão, saudade. Aí, cara, eu acho que fica aquela coisa muito evidente que, tipo, ele não tá ali nesse lugar, né, o Danilo, mas ele é um 13º jogador, tá ligado? Ele tem essa importância mesmo. Mas assim, eu acho que na minha cabeça o único grande não, tem. A gente tem o grande mistério da lateral esquerda, da lateral direita, perdão. No momento eu vou ser sincero com você, pra mim é muito claro que o Varela é o titular, mas assim, é aquela coisa, né? Tipo, no mundo ideal, talvez o Varela ainda não fosse titular, né? Mas não que eu acho que necessariamente a resposta seja Emerson Royal. Mas tipo assim, o 11 imaginário que vai ficar desse ano. Tá. Não, é Varela. É o Varela. Mas é curioso, porque se você pegar a temporada toda, eu vejo pra dizer que o Wesley jogou mais bola que o Varela. Mas, não, com certeza. Quem termina o ano é muito diferente de quem começa o ano bem, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque se for por quem começa o ano, o Arrascaeta era reserva em 2019 com o Abel. Tipo assim, eu acho que isso pesa muito, né? Mas enfim, continue. Não, e outra coisa, tipo, o Varela, ele também é protagonista, tipo, extremamente positivo na final da Libertadores, né, cara? Tipo, com certeza. Com uma grande partida, então, tipo, acho que já isso por si só já meio que caracteriza a consolidação dele nesse imaginário. E aí aquilo, cara, tipo, Carrascal pela esquerda, Samulino na direita, talvez? Ao contrário, não?
Perdão. Samuelino na esquerda, Carrascal na direita. É, E no imaginário. Pedro ou é- BH? Pois é isso, né, cara? Pro imaginário, eu acho que acaba sendo o Pedro, né? Mas na realidade, quem esteve foi o BH. Assim, se fosse. Cara, se fosse pela realidade, se Paulo Plata estaria na direita e não o Carrascal. Eu acho que esse trio de ataque é que vai ficar muito debatido, assim, quando for falar no o time da campanha histórica de 2025. O trio de ataque vai sempre estar em aberto em algum grau. E eu acho que Sim, isso diz muito respeito a algo que a gente vai comentar quando falar da campanha do Brasileirão como um todo, né? Que a gente comentou ao longo do ano, né? Que é o quanto que esse time se define pela defesa, porque eu tenho poucas dúvidas em relação à linha defensiva, e acho que o próprio Pulgar e o Jorginho estão nesse lugar de mais certeza nesse time imaginário, né? Esse 11 imaginário, 11 ideal. Mas do meio pra frente, assim, sem ser o Arrascaeta, ninguém foi muito unânime ao longo da temporada. Eu diria que, tipo, se for por bola jogada, o Gerson merecia vaga nesse time, tá ligado? sim. Mas é difícil, assim, porque o Felipe revezou muito esse ataque também, né? Pois é, mano. Eu acho que, tipo. É muito complexo, né? Dá uma. Eu às vezes tenho uma grande dúvida nesse mês pensando nisso. Porque eu acho que, no final das contas, o momento é que a gente não tem certeza sobre alguns nomes do ataque mesmo, né? Uhum, Então, tipo, é muito difícil afirmar. Até porque, tipo, é isso. Toda vez que eu até penso mesmo na prática do Flamengo, como qual é o time ideal pro Flamengo, quais são as contratações do Flamengo, eu me pego em dúvida mesmo sobre o que que é, o que que não é, à medida que eu realmente só não sei o que que eu quero pro Flamengo ano que vem, porque eu não tenho certeza do que o Felipe vai experimentar. E essa é uma uhum. coisa que a gente tava conversando, né, Guilherme? No final das contas, o Flamengo tem um ponto que é muito positivo pra si, que é o Felipe tentando coisas diferentes ano que vem. Eu tenho a certeza que ele vai tentar coisas diferentes pro ano que vem, né? Então, tipo, é difícil criar um prognóstico do que vai ser o Flamengo, e do que é um time ideal do Flamengo pro Felipe, porque, tipo, eu realmente acho que vai ser diferente, né? Que ele vai tentar coisas diferentes. Então, é bem complexo, eu diria assim, fazer esse, essa análise, né? Quase essa Essa previsão, né? seleção, né, da temporada, quase, Sim, né? Que aí, inclusive, se quiser usar isso como ponte pro que você queria trazer aí sobre a seleção do campeonato, a gente não comentou ainda do jogo do Mirassol, mas a gente pode fazer essa misturada, se quiser. sim, sim, então, vamos lá. Cara, assim, vou ser sincero, vou ser meio ranzinhos aqui. Meio Cara, achei. clubista. Não sei se é clubismo, mano. Tipo, o time campeão brasileiro, tipo, não ter mais jogadores na seleção do que, tipo, outros times, pra mim, não desce normal, tá ligado? Uhum, É... E assim, eu vi a do GE aqui, cara. O Flamengo tava empatado com o Cruzeiro, cara. Em uhum. jogadores. Tipo, E na bola de prata da ESPN tem menos jogadores do que o Cruzeiro. isso é muito absurdo. Assim, cara, eu não vou nem entrar no mérito de quem foram os jogadores. Tipo, eu vou ser assim, bem, tipo, abrangente, ignorando minúcias, assim, bem o oposto do que a gente costuma fazer, pra uma coisa meio lógica. O Flamengo foi indiscutivelmente o melhor time do Campeonato Brasileiro. Como você consegue justificar isso, tá ligado? Eu vi um caso de justificativa que eu até aceitei, que foi o critério do. Caraca, eu esqueci o nome dele. Rafael Oliveira, que era um rapazinho ex-ESPN, Aham. que ele falou que é questão de minutagem. Uhum. Ele usou argumentos de minutagem e tal, e falou que, tipo, é... E basicamente, tipo, todos os jogadores que tinham minutagem pra, tipo, de meio campeonato, se não me engano, ele botou em campo. Então, tipo, ele na seleção dele. Então seria o Rossi, o Léo Pereira e o Arrascaeta. Que é Jorginho, Ah, o Ortiz deve ter ahn, minutagem pra mais de outros meio jogadores, campeonato, tipo, o não? Léo Ortiz, Não, com parece que certeza talvez tem. não tivesse. Oi? Não consigo acreditar que o Ortiz não tenha. Cara, eu também acho que, talvez, eu acho que só foi mesmo uma questão de, tipo, por algum motivo eles estão nessa pira de querer argumentar que
o Fabrício Bruno é melhor que o Léo Ortiz, tá ligado? Ou que teve um campeonato melhor que o Eu, Léo Ortiz. Só se for isso o caso, se não. Porque, cara, tipo, eu ele acho que foi assim. justificando lá e, tipo, achei meio. Aham. De qualquer forma, achei Eu meio sei que inacreditável. pra bola de prata tem que ter, acho que 50%. Tem que ter jogado 50% do campeonato, né? E aí, por exemplo, o Jorginho não entra nisso. Mas, cara, vamos ser sinceros, Sim. se for quem jogou mais bola no campeonato, algum meio de campo jogou mais bola que o Jorginho? Tá Não. ligado? Tipo, sendo muito. Tá ligado? Mas beleza, nesse caso eu até acho que é válido pelo critério. Mas eu acho que uma coisa que me pega muito também é que, por exemplo, o Pedro tava na seleção do Bola de Prata da ESPN. Pô, máximo respeito, o Pedro não fez um campeonato melhor que o Léo Ortiz. Então, assim, por que a gente tá num esquema em que a gente coloca. Tem que ser um 4-3-3 essa seleção, tá ligado? Aí tem que botar um terceiro atacante. Você podia botar mais um zagueiro e deixar o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, por exemplo. Porque o Fabrício Bruno, ok, ele Não, fez um tipo. grande campeonato. Mas, tá ligado? Eu acho que é algo a se pensar também porque se essas seleções se prendem necessariamente a um esquema prévio, Eu sabe? acho que é uma escolha bem mais editorial nesse aspecto, né? E digo Uhum. mais. Pô, E, vamos ser sinceros. cara, sei lá, É. assim, eu acho É que. meio Eu constrangedor não me botar pego o. muito a, Pra mim, pelo tipo, menos, botar o alguém Pedro do lado do específico. Caio Eu Jorge, acho tá que o ligado? Flamengo, como a gente falou, do meio pra frente. Opa, você tava falando, Alex? Eu não Tava. tava te E você ouvindo. tava falando também. É, não. É, eu Pois não é. tava te ouvindo. Eu também não tava te ouvindo, Fala não. aí. Não, Não, termina então de repete aí o raciocínio que aí. tu disse. Não, eu só tava dizendo que, tipo assim, só pra deixar claro que é meio. Que eu acho meio constrangedor, tipo, forçar a botar o Pedro do lado do Caio Jorge, tá ligado? Uhum. Assim, eu acho que o Caio Jorge e o próprio Vitor Roque, acho que aí estarem na seleção no ataque, mas por que não jogar com dois no ataque, tá ligado? Pra que ter essa vaga obrigatória do Pedro? Cara, o Pedro não foi tão essencial assim, não foi tão, sabe? Mas Sim. enfim, né? Eu acho Não, que. Fala aí. não, ainda tem uma parada, mano. Desculpa te interromper, mas é que isso me deixa maluco. Você botar uma seleção que tem um trio de ataque que é Caio Jorge, Pedro e Vitor Roque não faz o menor sentido. Sim. É, tudo bem. Acho que até aí vai pra, tipo, não ficar obrigatório, tipo, ter o melhor ponta do campeonato, o melhor centroavante. Até entendo um pouco, mas aí, tipo, se tem essa liberdade, tinha que ter liberdade de esquema também, né? E você poder Sim. tirar um desses centroavantes e botar mais um zagueiro. Porque, cara, os dois Léos foram destaque do campeonato. O Fabrício e o Bruno também. Acho que os três mereciam estar na seleção, beleza. Mas aí por que você não pode abrir essa vaga, tá ligado? Eu acho, enfim. Mas mais do que os nomes específicos, o que me pega muito, que era o que eu ia trazer, é o tipo de argumentação que eu vejo sendo usado, não necessariamente por quem votou nisso, mas por quem viu isso pronto e quer justificar na internet, que muitas vezes trazem comentários tipo assim: ah, o jogador X do Flamengo não teve tanto destaque individual porque o mérito do Flamengo é coletivo. Mas o Felipe Luiz não pode ser o técnico do campeonato porque o elenco que ele tem nas mãos é muito bom individualmente. E aí o Flamengo fica preso, tá ligado? Você não pode elogiar os jogadores porque o coletivo é muito bom, você não pode elogiar o técnico, que é quem faz o coletivo, porque os jogadores individualmente são muito bons. É uma mentalidade que se cria que é muito paradoxal e, tipo, basicamente, você não pode ser considerado o melhor porque você é o melhor, previamente. Sim, Isso é uma você é coisa que punido por ser bom. é uma coisa que não faz nenhum sentido pra mim. Porque se a gente for analisar assim, é, pô, quem teve o trabalho mais difícil, isso é um critério. Se a gente for analisar quem teve o melhor trabalho, isso é outro critério. A gente não pode confundir as coisas, né? E eu acho que também, quando a gente fala que, pô, o Flamengo, todos os jogadores que tiveram minutagem para entrar na seleção estão, isso quer dizer que, além de tudo, o trabalho do Felipe Luiz foi um trabalho que não dependeu de 11 titulares fixos e que ele conseguiu administrar também a minutagem e girar o elenco muito bem e fazer o time ser consistente, ser constante, girando o elenco. Então, isso é mais um argumento em favor do técnico, né? Se isso é um argumento contra os jogadores individualmente, é um argumento em favor do técnico. Então, enfim, né? Eu acho que esse tipo de lógica não faz muito sentido para mim. Eu acho que não é nenhum absurdo o Guanais ser considerado técnico do campeonato, como eu acho que num dado momento não seria um absurdo o Jardim ser considerado. Eu acho que ele ficou um pouco para trás nessa reta final, mas eu acho que para mim o Felipe ainda foi o técnico do campeonato, né? A gente teve os melhores números em tudo, assim. A gente perdeu agora na última rodada uh, de ser o melhor do segundo turno, né? Mas eu acho que fora isso, a gente foi o melhor do primeiro turno, a gente foi o melhor mandante, foi o melhor visitante, se eu não me engano.
foi o melhor ataque, foi a melhor defesa, melhor saldo da história do campeonato de pontos corridos com 20 clubes. Enfim, o nosso ataque a gente criticou muito ao longo do ano. Fez 8 gols a menos que o ataque do JJ, então foi uma diferença baixa. A gente só tomou 3 gols em um jogo, que foi esse jogo com o Sub-20 agora. Então, tipo, Sim. tudo diz a favor, sabe? Então me pega muito isso. Mas enfim, né? Eu acho que também isso é muito baseado nas seleções da rodada que vão sendo montadas ao longo do ano. E essa crítica tem que ser mais constante ao longo do ano. A gente trouxe algumas vezes aqui em relação à seleção Sport TV, né? Mas eu acho que isso tem que ser analisado mais rodada a rodada, porque depois quando pegam para fazer essa média no final, eles dizem, pô, é baseado nas notas ao longo do ano. Tá, mas quem deu essas notas? Como elas foram dadas? Quais são os critérios? Então acho que é importante também levar isso em conta, né? Não, total. E, mano, assim, acaba ficando uma coisa meio tipo, o Bola de Prata tem uma coisa que é meio atualizada assim semanalmente, semanalmente não, semanalmente sim, rodada a rodada e tal. Só que justamente como você falou, pô, tipo, é, é, é meio esquisito ainda assim, porque, tipo, parece que você tá sendo punido porque. Que é isso, tipo, é um bom trabalho técnico que não pode ser valorizado pela qualidade individual. Mas aí a qualidade visual não pode ser valorizada por conta da qualidade técnica. Ou, não, da qualidade tática. Sei lá, tipo, eu acho que isso é muito esquisito, não me desce. Parece uma punição mais do que uma valorização, sabe? Uhum. E, cara, acho que já pegando esse gancho, então, e depois a gente fala dos moleques da base, que acho que também vai ser importante, acho que a gente pode. É importante também falar de quanto a gente, enquanto torcedor, precisa valorizar essa campanha do Felipe, do Flamengo, do Felipe, em 2025, né? Porque eu acho que tem alguns pontos para mim são muito relevantes. Tudo bem, a gente não passou dos 80 pontos, não foi a campanha histórica no sentido de pontuação, né, que estava pintando-se ao longo do ano. A gente tropeçou um pouco mais nessa reta final de temporada, o que é normal. Mas, com tudo isso, cara, eu acho que, primeiro, os números são muito positivos. Eu acho que, inclusive, isso é algo que quebra um pouco esse argumento de, tipo, o elenco é muito bom. Porque se você comparar os últimos técnicos que passaram pelo Flamengo, o trabalho do Felipe é claramente melhor que o de todos, menos o Jorge Jesus. Então, assim, o Sim. elenco é muito bom. Tá, mas o trabalho dele foi muito bom também. Quantos caras... O Flamengo tem o melhor elenco da América? Pra mim, isso é um fato. Mas o Flamengo não colocou isso em prática. O favoritismo existia antes, mas não conseguiu consolidar isso nos últimos anos. Sim. Né? Foram poucas temporadas que a gente foi, de fato, o melhor time das Américas, em bola jogada, em títulos conquistados, etc. A gente não tem conseguido ter essa hegemonia que a galera pinta. Então, se fosse também fácil, se fosse dado, ia ter acontecido com todo mundo. Passaram por aqui, acho que 9 ou 10 técnicos, né, desde o Jorge Jesus, e ninguém ganhava um brasileiro, sabe? Tipo, o Ceni ganhou numa temporada que se inicia ainda com o Jorge Jesus. Então, pra você ver quanto tempo faz isso, né? Que a gente não ganhava um brasileiro. E passaram técnicos de renome, técnicos estrangeiros, técnicos brasileiros. Um técnico que teve 2 ciclos de Copa do Mundo com a seleção brasileira e não conseguiram fazer esse time jogar essa bola nem ter essa consistência. Então, tipo, o fato do elenco ser muito bom é colocado como um argumento, mas é um argumento muito frágil também, né? E eu acho que a gente precisa valorizar, assim, esse trabalho. E para mim esse é o ponto principal que eu queria falar sobre a valorização do trabalho, principalmente pelo fato de que o Flamengo não correu por fora esse ano. É algo que me incomodava muito nos últimos anos. Que chegava uma reta da temporada em que a gente estava tipo assim, pô, o Flamengo ainda pode ser campeão, mas não sei quem tem que perder, não sei quem tem que empatar, a gente tem que ganhar tudo, não pode mais tropeçar. E assim, não foi exatamente o que aconteceu esse ano. Esse ano a gente esteve no topo da tabela, brigando pelo título, liderando em ataque, em defesa, etc., ao longo da temporada toda. Eu acho que isso é muito importante, cara, porque quando a gente fala de priorizar o brasileiro, a gente tá falando disso. A galera chiou muito quando a gente foi eliminado da Copa do Brasil, né? Falou, quero ver priorizar o brasileiro e Libertadores agora, que não tem mais Copa do Brasil. O que a gente comentou na época que não fazia sentido algum, né? Um argumento que para priorizar você tem que ter algo que você não prioriza, né? Tem que ter essa dicotomia. Mas o que de fato mostra a priorização do brasileiro é o quanto que o Flamengo brigou por esse título e foi um dos favoritos ao título desde o início. Colocou em campo isso e concretamente sempre esteve na posição de primeiro, segundo, terceiro da tabela. Nunca deixou ninguém distanciar muito em pontos, sabe? Então acho que isso para mim é o principal, assim, a coisa a ser mais valorizada nesse ano. O quanto que o Flamengo conseguiu de fato levar esse favoritismo à prática, né? E a fazer acontecer mesmo. E não só
abandonar no meio ou ter que correr por fora. Não, eu acho isso um ótimo ponto, na real, porque, Gui, é, é muito mais difícil, né? Tipo, você realmente, tipo, ser um time que vai estar lá liderando desde o início, se mantendo, né? Porque é isso, é estabilidade, né, mano? Que é aquilo que a gente sempre fala, tipo, sobre tanto do ponto de vista que a gente quer trabalho, continuidade de trabalho, a estabilidade, é um time que você sabe o que você vai esperar desde o início até o final do campeonato, um determinado nível de qualidade de partida, um determinado nível de qualidade de performance, e aquisição de pontos, sabe? Vai ser um grande mandante, vai ter uma defesa sólida, ou que pelo menos vai ser um time que sempre vai estar fazendo muito mais gol do que o adversário, sabe? Alguma dessas Uhum. coisas. Cara, eu tava vendo, eu não vou conseguir achar aqui, mas, tipo, a comparação dos títulos do Flamengo, né, das Libertadores, cara, é impressionante a quantidade de gols que o time do Flamengo, do Felipe Luiz, tomou. É, cara, acho que foram, tipo... Cara, pior que eu não vou lembrar, não vou nem Na tentar. Libertadores, Na Libertadores. foram 5 gols em 13 jogos tomados e foram 13 gols em 13 jogos feitos. Eu sei disso porque era um tópico que eu ia trazer nesse episódio que a gente esqueceu de falar no episódio passado. Sim, Mas mas assim, né? pra Tá. ilustrar isso, cara, é muito pouco gol tomado, cara. E, cara, assim, eu vou te falar, parece que a maioria desses gols na minha cabeça foram todos na fase de grupos, tá ligado? Se somar, acho que a gente tomou. Cara, acho que a gente tomou acho que a gente tomou 5 gols contra Córdoba e Estudiantes. Eu acho que nenhum outro time fez gol na gente. Eu me arrisco a dizer. Eu Sim, vou eu acho que foi confirmar. isso mesmo. Mas eu acho que foram 3 gols do Córdoba, 2 do Estudiantes. Assim, os 5 gols que a gente tomou. Eu vou confirmar, mas continua trazendo seu ponto aí. Então, assim, isso é sobre a Libertadores, mas é sobre o trabalho de forma geral. Porque, tipo, a gente falou isso o tempo todo. E, assim, agora falar, tipo, olhando pra tabela do campeonato que acabou e, tipo, ver quantos gols a gente tomou no Brasileirão, é uma coisa, mano. Só que, cara, a verdade é que porque a gente falava disso, tipo, desde o início, sobre a nossa consistência defensiva, tá ligado? É, e, assim, isso é muito forte. Isso é muito forte. A gente tá falando de um time que marcou 78 gols e cedeu 27. Cara, o time que que cedeu menos gols depois do Flamengo foi o Cruzeiro com 31, tá ligado? A gente tá falando de uma diferença de 4 gols, basicamente, né? 27 gols, cara, tomados em 38 jogos, cara, eu acho que é um número, assim, tipo, bem positivo, sabe? Claro que sempre dá pra tomar menos, eu acho que teve assim, pegando um número, uma parada nada a ver. O Chelsea do Mourinho em 2004, se não me engano, ganhou a Premier League com, tipo, 20 gols tomados, se não me engano, menos de 20. Mas sim, outra época, não dá o mesmo contexto, enfim, não importa. Mas só pra dizer, é um número No incrível, tá Brasileirão, ligado? em 2007, São Paulo do Muricy tomou 19 gols em 38 jogos. Que é um absurdo, assim. Sim. Mas, Cara, só pra dizer. basicamente é como se só tivesse tomado gol fora de casa. Não, e só pra dizer, o Flamengo no primeiro turno tava com média pra bater isso, porque a gente tomou 9 gols só no primeiro turno. Então, se a gente mantivesse a mesma média, a gente teria tomado um gol a menos que o São Paulo do Muricy. Isso é o quão absurda foi nossa defesa no primeiro turno do campeonato. A gente tomou Sim. 9 gols só. Mas o segundo turno é marcado muito por um fator que para mim é muito relevante, que é a lesão do Ortiz. E a gente toma 19 gols no segundo turno. A gente dobra no segundo turno os gols que a gente tomou no primeiro. E para mim isso diz muito respeito ao Ortiz ter lesionado, como que isso mexeu com a zaga. Enfim, teve jogos durante a data FIFA, teve esse jogo com o Sub-20 que a gente tomou 3 gols. Durante a data FIFA a gente também tomou mais 3 gols. Então isso vai... É muito fácil subir essa estatística da defesa, né? Porque um jogo ruim que você tem pode dobrar o número de gols que você tomou, né? Dependendo do quão baixo tá esse número. Então, tipo, é bom colocar isso também em pauta, o quanto Perspectiva, né? esse segundo turno com mais, em perspectiva, quanto esse segundo turno com mais intempéries afetou também essa estatística defensiva que, mano, eu vou dizer uma coisa, para mim, me parece que a tendência é que com o trabalho mais consolidado no ano que vem, essa defesa seja ainda melhor, sabe? Pelo menos a minha impressão é essa. Não, e não apenas isso, né? Tipo, aquilo que a gente tá falando. Cara, acho que o Flamengo vai se tornar um time muito melhor atacando também, cara. E também tendo outras opções de jogadores chegando durante a janela e tal, a gente vai talvez vá. Claro que não vai sentir menos falta no sentido de, tipo, ter alguém que vai cobrir exatamente o Léo Ortiz. Mas, tipo, a gente vai ter mais opções
pra poder botar o Léo Ortiz, pra poupar o Léo Ortiz, poder poupar o próprio Léo Léo Pereira, Pereira. que jogou uma quantidade impressionante de minutos, sabe? Então, eu realmente acho que, tipo, essa consistência, essa coisa que a gente tava comentando, Gui, vai ter um viés extremamente positivo de continuidade no futuro, sabe? Cara, e acho que vale uma exaltação aqui ao Léo Pereira. Você citou ele, porque ele fala, acho que pós-título da Libertadores, se eu não me engano, numa entrevista, em que ele se preparou muito esse ano. A gente estava comentando sobre questão de disponibilidade ser uma habilidade, né? A gente estava comentando em off Sim, sobre isso. E o Léo Pereira, ele diz que, tipo, do ano passado ele se preparou porque ele queria esse ano jogar os 38 jogos do Brasileirão. Essa era uma meta pessoal dele. Estar disponível nos 38 jogos, não ser suspenso, não se lesionar. E, cara, ele não conseguiu cumprir os 38 jogos, mas chegou próximo disso, cara. Ele jogou muitos, muitos jogos. Com certeza, acho que foram mais de 33, mas com certeza mais de 30 jogos ele jogou nesse Brasileirão. E em alto nível, cara. Eu acho que tem que ser feito também esse elogio a ele assim como a gente elogia muito o Arrascaeta, né, que fez todo esse preparo para sim, 2025, que mudou o físico dele, a disponibilidade do Arrascaeta aumentou muito, né? Ele jogou em alto nível com intensidade, muito mais do que ele conseguia jogar nos últimos anos, assim. Então acho que assim como a gente elogia individualmente o Arrascaeta, por isso acho que vale esse elogio também ao Léo Pereira, né, que botou isso como meta. É, não conseguiu cumprir exatamente a meta dele, mas sem dúvida foi muito influente no nosso título, o fato dele estar se preparando para ter essa maratona de jogos ao longo do ano, né? E não, eu acho até que porque de certo sem ele a gente não conseguiria. Desculpa, mas é é isso. isso, não, é isso que eu ia falar, até porque ele é um dos pilares dessa defesa do Felipe Luiz, né? Enfim, né? Eu acho que a nossa linha defensiva tem que ser muito elogiada esse ano. Assim, a gente vem de alguns técnicos em que a gente tinha esse debate, né, Alex? Tipo, pô, o cara é retranqueiro, tem que priorizar o ataque e tal. E a galera usava, tipo, pô, mas olha a defesa dele, não sei o quê, como um argumento bom, como um argumento para dizer que aquele técnico era bom. Só que, mano, a gente pode ver claramente no trabalho do Felipe Luiz que é possível você ter uma defesa extremamente sólida, jogando num altíssimo nível, e você ser um time ofensivo. Sim, Né? Eu acho que é muito, muito importante nisso também, esse trabalho do Felipe. É um time muito equilibrado, cara. É o que eu falei, a gente fez 8 gols a menos que o Flamengo em 2019. Tudo bem, 8 gols são algumas rodadas, né? De diferença. sim, Eu sei que em um jogo a gente não reverteria isso. Mas não é uma distância tão grande assim, sabe? 78 gols é muita coisa também pra fazer. É uma média de mais de 2 gols por jogo que a gente fez. Então, assim, sim, e com a tendência que melhore pro ano que vem, sabendo que a gente perdeu jogadores ao longo do ano, que eram essenciais, como o Gerson, como o Wesley, sabendo que a gente teve nosso principal centroavante lesionado, nosso principal atacante lesionado durante boa parte do ano e ainda voltando de lesão e tal, eu espero que o 2026 do Pedro seja muito melhor. Então, cara, são muitos fatores que a gente pode contextualizar e entender o quão bom foi esse trabalho, especialmente no Brasileirão de Pontos Corridos, que costuma ser o campeonato que mais valoriza o, essa constância mesmo, né? sim. E aí, Gui, falando assim sobre, tipo, expectativas e tal, a gente pode também pensar, né? Tipo, a gente fala sobre contratação de jogadores, reforço e tal, mas a gente tem uma fonte de jogadores que é muito importante pra gente Uhum. e que a gente viu tendo minutos preciosos nesse final de semana, né? Nesse final de semana, não, perdão. Nesse meio de semana. Ah, não, foi final de semana sim. Meu Deus, eu estou muito doido. Perdão. O que acontece? Gui, eu acho que realmente é papo de pensar, né? Douglas Telles é um garoto que se mostra com alguma personalidade, um pouco diferente. E só pra falar uma parada, Guilherme, que a gente tá falando em off, mas é que eu quero trazer aqui só pra poder aproveitar e destacar e confirmar umas coisas. O Johnny, ele é lateral esquerdo e zagueiro, ele joga nas duas, e ele tava realmente com o contrato dele acabando, mas o Flamengo renovou o contrato dele. Então Uhum. a gente tem aí mais tempo com ele. A gente renovou ele até novembro de 2027, com uma multa de 50 milhões de euros pro exterior, tá? E realmente, ele é zagueiro, estava jogando improvisado na lateral esquerda, Gui. Eu acho que esse jogo é muito importante porque é uma minutagem num jogo de nível alto, eu entendo assim, mas sem a pressão de estar jogando no Flamengo, de estar estreando no Flamengo titular, né? Porque, por exemplo, a gente fala muito que o João Vitor
né, algumas rodadas atrás, sentiu muita pressão e errou, e claramente estava nervoso em jogos contra o Sport, contra o Fluminense. Já a gente vê o Iago, ele não, para mim fez um primeiro tempo bem abaixo assim também, errou bastante coisa e tal, mas ninguém vai pegar tanto no pé dele assim, sabe? Ele não vai ser queimado com a torcida por esse jogo do Sub-20 contra o Mirassol. É um momento em que a torcida fala assim, pô, são os moleques jogando, tá ligado? Então acho que é muito importante esse jogo porque o cara pode errar, mas pode ganhar confiança, tá ligado? Ele vai ganhar experiência, inevitavelmente. Então eu acho que é um contexto muito específico e muito legal que os moleques conseguiram ter. Mas sim, assim, respondendo ao principal que você falou, cara, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho pro Douglas, que pra mim foi o melhor em campo. Já adianto, vai ser meu malvadão dessa semana. E assim, fez uma partidaça mesmo, cara. Ele participou de todos os gols ali. Ele participou de lances que eram pra ser gol e não foram, né? Como uma bola pro Michael, que a gente até viu, né, Alex, que o Michel perde um gol muito feito. Mas assim, acho que no geral o time jogou bem, cara. Teve alguns jogadores um pouco abaixo, mas assim, o Pablo Lúcio também, uma grande promessa. Eu acho que o Everton Araújo vem se consolidando muito, fez uma boa partida também. Eu gostei da partida do Olaciano, embora tenha cansado no segundo tempo. E o Guilherme é um outro que se destacou muito no jogo, né? Pois é, assim, eu acho que o Guilherme é um cara que a gente tava até falando, né, Gui? A gente tinha botado ele como no nosso plantelzinho, né, no nosso mapinha do plantel no início da temporada. E, pô, eu esperava que fosse o caso dele ter minutos, mas assim, a verdade é que a gente teve pouquíssimos jogadores que de fato tiveram é, minutagem, sabe? Tivesse a rodagem. Acabou sendo muito o caso do Alacian e por algum momento do Lohan também, lá mais pro início. Então, assim, é complicado. Tipo, com o estadual a gente vai poder ver isso movendo de uma forma diferente, mas eu acho que é bem claro que o Douglas Telles é um cara que, tipo, tá se mostrando especial. Tipo, talvez o caso do Guilherme Gomes seja muito uma coisa meio. Tem algum talento ali, mas especial parece que é o caso realmente do Douglas Telles, né? E Uhum. é bom ter isso, né? É bom ter esse jogador que ele é especial, que você sente que, tipo, ele tem uma estrela que ele é diferenciado. O moleque joga com a camisa 81, né? Eu acho isso muito brabo, assim. Eu acho que É, isso já diz muito. não é qualquer coisa, de fato. Mas, cara, no geral foi um jogo muito bom de assistir. E eu já tinha feito esse comentário antes, né? Pô, Alex, imagina, a gente já é campeão brasileiro assistindo um Flamengo e Mirassol, jogo aberto, bem jogado e tal. Foi com o Sub-20, não foi com o time titular, mas foi um jogo muito gostoso de assistir, um jogo realmente aberto, assim. Os dois times se propondo a atacar, se propondo a jogar bola. Muito diferente do time profissional do Palmeiras, que foi lá no estádio do Mirassol e jogou na retranca e perdeu, né? Os moleques foram pra jogar bola, jogaram bola. Podiam ter saído com a vitória, podiam ter saído com a derrota também. Acho que a gente vendo os melhores momentos fica bem claro que no início do jogo o Flamengo teve alguns gols perdidos e no final do jogo o Mirassol teve alguns gols perdidos, né? Eu acho que os moleques começaram com mais ímpeto, mas o Mirassol conseguiu manter melhor a organização através da experiência mesmo, né? Até o final da partida. Mas foi uma partida muito boa de assistir, cara. Acho que foi um bom encerramento para esse Brasileirão. Provavelmente ali os dois melhores trabalhos do Brasileirão, acho que talvez dê para dizer assim, né? O Mirassol do Guanais e o Flamengo do Felipe Luiz. Embora, óbvio, fosse o nosso sub-20. E, e o jogo foi 3-3 assim. Foi o único jogo em que o Mirassol tomou 3 gols em casa no campeonato e foi o único jogo que o Flamengo tomou 3 gols no campeonato. Então, assim, de fato, dois times que se propõem a jogar pra frente, né? Pois é, eu acho que assim, tipo, me surpreendeu muito na real, que eu não esperava um placar desse. Uhum. E cara, assim, eu acho que eu só fiquei muito feliz que, tipo, olhando pro placar, não foi aquela coisa do Flamengo meio avassalador que fez 3 gols e depois tomou 3 por inexperiência. Foi aquela coisa, tipo, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Que é Aham, bem coisa de jogo de base, de jogador da base mesmo. Né, tipo, aham. tem a qualidade ali, mas tipo, não tem a maturidade, aí dá um azar. Aí o VAR também não chama numa falta clara. Aí a linha de impedimento é completamente torta no segundo gol. Sim. É bola que vem em cima do colo do Everton Araújo, e tipo, ele não consegue tirar a bola, tá ligado? É meio Foi complicado. um comentário que eu até fiz durante o jogo aqui em casa, que eu falei, tipo assim,
pô, o jogo todo mundo tá sabendo atacar, ninguém tá sabendo defender, tá ligado? A gente fala muito que, tipo, defesa ganha campeonato e tal, e esse jogo é muito, tipo, ataque ganha jogo, tá ligado? Tanto o Mirassol como o Flamengo, mano, quero meter gol, vou meter gol. Mas, tipo, na hora que o outro queria, eu não conseguia defender tão bem, tá ligado? Acho que foi muito curioso isso, assim. Mas, nesse sentido um pouco parecido, me desculpa, perdão no comentário, com o Flamengo e Bayern, no sentido que, tipo, a gente fazia o gol, e aí o Mirassol, tipo, imediatamente ia lá e empatava o placar de novo. Aí a gente, pô, tentava fazer o gol, o Mirassol empatava o placar de novo, tá ligado? Foi muito curioso, porque os três gols foram assim, né? A gente abriu o placar, eles empataram, a gente fez o 2-1, eles empataram, a gente fez o 3-2, eles empataram, né? Então teve essa coisa de, tipo, não deixar distanciar demais, né? Como no caso falam do Bayern, que não deixou aproximar demais o placar, mas acho que claramente o Mirassol como o time mais experiente ali, mas um jogo que também não valia praticamente nada para eles. Acho que valia muito a invencibilidade em casa. Isso eles conseguiram manter, né, dessa forma, né? O Flamengo com ímpeto de ganhar o jogo, eles iam lá e, mano, a gente não vai perder em casa. Aí o Flamengo com ímpeto eles seguravam, sabe? Então acho que foi uma tônica do jogo também, bem perceptível. Mas, cara, acho que o principal desse jogo, meus comentários foram esses mesmo, assim. Já dei meu voto do Malvadão. Você quer dar seu voto do Malvadão também, Alex? Cara, Levando por em que que conta os eu dois deixo. jogos, no caso. Pô, por que que eu deixaria de ter a oportunidade de dar o Malvadão pro Douglas, cara? Tipo, moleque, 18 anos, fazendo gol, sendo importante na jogada do segundo gol. Segundo ou terceiro? Terceiro gol. É... Cara, eu não vou fazer isso com ele, tá ligado? Esse prêmio tem que ser dele incontestável. Eu acho que é apenas isso. Concordo. Assim, menções honrosas. Do outro jogo, o Jorginho, pra mim, sem dúvida, foi o melhor em campo. É, e nesse jogo, eu acho que foi assim, o Guilherme Gomes com 2 gols, né? Tem que ser uma menção honrosa. E eu acho que foi uma grande partida também do Everton Araújo. Mais uma boa partida do Everton Araújo, que se tornou, ao longo desse ano, se tornou meu protegido, né? Assim como em algum momento o Wesley se tornou meu protegido, e eu era crítico ao Wesley no início, o Everton Araújo cresceu comigo e se tornou meu protegido, cara. Acho que já fica essa formação para a temporada do ano que vem. Eu defenderei Everton Araújo nas trincheiras. Mas, e resultadismo, cara? Acho que, eu vou me adiantar aqui. Acho que assim como na semana passada, era ganhar o título, né? A gente ganhou, então, nota 10. Cara, exatamente. É nota 10, cara. Como é que eu poderia dar outra nota, Guilherme? Não, perfeito. Perfeito. É Eu acho isso, que era cara. semana para ganhar o título. Em relação à Taça David, a gente acertou a vitória contra o Ceará, a gente votou no mesmo placar. Nós dois erramos, a gente votou no 3-0, foi 1-0 só. Em relação ao jogo contra o Mirassol, nós dois votamos em vitória do Flamengo. Você foi de 2-0, eu fui de 2-1, mas o Mirassol disse não, e o jogo foi 3-3, então ninguém pontuou. Alex tá com 47 pontos, eu tô com 34 na Taça David. Só pra ter uma noção, isso é em quantos pontos possíveis? Só pra eu fazer essa conta rapidinho aqui. Isso é em 141 pontos possíveis. Tá certo essa conta? Pera, deixa eu confirmar. Em 141 pontos possíveis, o Alex tá com 47. Eu tô com 34. Essa Copa não se chama Taça David à toa, né, galera? Acho que todo mundo, nessa altura, já aprendeu isso. Sim. Mas, enfim, né? Acho que você dá pra fazer mais 9 pontos, então você é oficialmente campeão da Taça David, Alex. Agora, matematicamente confirmado. Nosso combinado foi o ingresso do primeiro jogo da próxima temporada, né? Então, vou ficar te devendo até o ano que vem, mas você foi o grande campeão da Taça David. Muito Embora obrigado, muito obrigado. Eu quero agradecer primeiro a Deus por me permitir tantos chutes certeiros. Tantos, nossa, muitos. Depois eu quero agradecer meus pais por me botarem no mundo, por me apoiarem nessa jornada até aqui, por terem me apoiado também, não só, né, na minha jornada de vida, mas na minha jornada que me levou à FRJ e da minha permanência na FRJ, que foi onde conheci o Guilherme, a quem tenho muita estima e junto comigo criou esse projeto, e por conseguinte, a Se Taça tornou David, meu vice. que exatamente se tornou meu vice. Vice-campeão, vice-presidente, enfim. Mas assim, Não, só pra calma, não acabei. confirmar. Foi Minhas mal, perdão, irmãs, por desculpa. me acompanharem.
Graças a Deus, tenho duas irmãs maravilhosas. A minha namorada, Letícia, que nos trouxe muitas vitórias no Brasileirão e na Libertadores também. A minha sogra, que é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho problemas com minha sogra, graças a Deus. É... Cara, assim, é isso. Ao Guilherme, de fato, mais uma vez, por ser é, companheiro nesta jornada maravilhosa. Eu acho que é isso, eu não quero estender muito, né? Já passou do meu minuto de agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigado à audiência. Peraí, tem um somzinho de palmas no Riverside, não tem? Tem. Deixa eu ver, peraí. Aplaudido de pé durante 8 segundos, hein, mano? É um Muito novo, forte. novo recorde. Mas assim, eu acho que dito isso, como você foi o campeão, acho que a gente precisa levar em conta que você tinha o melhor elenco, né? Então acho que eu mereço o troféu de melhor técnico da Taça Davis, você não acha? Ah, cara, Mas, se você tá desse jeito aí, cara, se você tá nesse nível de necessidade, mas então enfim, tá eu tudo queria bem. fazer um comentário sobre o Brasileirão como um todo. A gente fez no início do ano uma tier list. Candidatos ao título, a gente colocou Flamengo, Palmeiras, eram três candidatos ao título que a gente colocou, né? Flamengo, Palmeiras, acho que fomos bem até aí, Aham. 66% bem. E o outro time foi o Internacional. Caraca. Mas assim, há uma vida atrás, o Internacional era considerado o melhor futebol do Brasil, junto com o Flamengo, pós-estadual. Não sei se você lembra disso. Então a gente foi manipulado pela mídia, né? Acho que dá pra dizer. G6, a gente colocou, no caso, 4 candidatos, né? Ou seja, os 3 candidatos ao título, mais 4 times. A gente colocou Botafogo, então 25% correto aqui. E depois a gente colocou Fortaleza, Corinthians e Galo. Meu E, mano, Deus. aí a gente vê que foi tiro no pé legal, né? Foi nossa primeira vez fazendo isso também. Espero que ano que vem a gente tenha uma tier list melhor. Mas, Sim. primeira página, todos os times que a gente colocou aqui ficaram na primeira página, mas eles foram melhor do que a nossa expectativa inicial. A gente colocou Bahia, São Paulo, Cruzeiro e Fluminense. A gente elogiou bastante, acho que, os elencos do Fluminense e do Cruzeiro no início do ano, né? Sim. E os dois se classificaram de forma direta para a Libertadores. O Bahia foi para a pré-Libertadores. E o São Paulo, deixa eu até confirmar, porque eu acho que o São Paulo também vai para a pré-Libertadores, se eu não me engano. Porque eu acho que ele terminou em oitavo e vai abrir mais uma vaga, né? Deixa eu confirmar só o Brasileirão. Aqui a tabela final. Porque a gente vai ter Copa do Brasil. O São Paulo está em oitavo. Se Fluminense ou Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, o São Paulo vai para a Libertadores. Se Corinthians ou Vasco, né, ganhar, o São Paulo não vai. Então o São Paulo está na Sul-Americana, mas com chance de ir para a pré-Libertadores. Então, assim, o São Paulo fez jus a essa nossa primeira página, né? Acho que dá para dizer isso. Essa parte a gente foi bem. Segunda página, a gente colocou Santos, Bragantino, Grêmio e... Adivinha quem foi o quarto que a gente colocou nessa tia, Alex? Você tá vendo, né? Tô transmitindo a tela. Pois é. Mas a gente colocou o Mirassol. Então, assim, eu lembro da gente comentar na época que o Mirassol não ia sofrer tanto contra o rebaixamento, que ia Sim. surpreender um pouco, mas, tipo, não no nível que surpreendeu, né? Acho que eu tinha uma expectativa boa em relação ao Mirassol, mas, cara, ele quebrou qualquer expectativa, né? Acho que se alguém disser que apostou no Mirassol em quarto lugar, com 67 pontos, que é campanha de campeão praticamente, no início do ano, eu vou dizer que a pessoa tá mentindo. Eu não vou conseguir acreditar. Mas os outros a gente foi bem, né? Bragantino, Grêmio e Santos terminaram de fato na segunda página. E Z4, a gente colocou candidatos ao Z4. Juventude, Ceará, Sport, que de fato foram rebaixados. O Vitória e o Vasco. O Vasco terminou em 14º, tá? Ele passou o Inter e o Vitória ali. Mas, cara, acho que tirando o Inter e o Fortaleza, que foram grandes decepções, eu acho que a gente até que foi relativamente bem nessa tier list, hein? Sim. Acho que a gente talvez tenha valorizado talvez demais o Corinthians, né? Até o Atlético Corinthians Mineiro e em alguma Galo, medida. sim. E desvalorizou o Mirassol. Mas, assim, o Sim. Corinthians e o Galo, eles ficaram o quê? Na Sul-Americana.
e a gente apostou que eles iam brigar por G6. Sim, O Corinthians teve um bom final de ano passado, né? sim, E o Galo tinha um elenco muito forte. sim. Mas assim, por exemplo, o Mas, Vasco, a gente não errou tanto assim pelo sentido que, tipo, o Vasco fugiu do rebaixamento na penúltima rodada. assim, acho que é justo dizer isso. A gente acho que valorizou um pouquinho o Santos, achou que o Neymar ia ter um impacto maior no Santos do que teve. Assim, meteu um hat-trick no Juventude. Beleza, a gente esperava um pouquinho mais, acho que dá pra dizer, né? Mas eu acho que o principal, se for olhar, dessa nossa tier list, é, de fato, o Inter e o Fortaleza decepcionaram muito. E eu não vou dizer, cara, que a gente supervalorizou eles, não. Eu acho que tanto o Inter como o Fortaleza eram pra ter tido campanhas melhores. Não eram pra Com brigar certeza. pra não cair, e no caso do Fortaleza cair. Não acredito, realmente. Lembrando que o Fortaleza entrou na temporada com o trabalho mais longo do futebol brasileiro, né? Do Vojvoda ainda. Sim. Então não tinha nenhuma expectativa do Fortaleza cair, sabe? E o Mirassol, que surpreendeu. Acho que foram os 3 principais outliers aí da nossa lista. E o resto a gente errou um pouco, acertou um pouco, mas eu acho que esses 3 foram os que a gente errou muito, assim, né? O Vitória não caiu, mas brigou até o final, então acho que a gente estava certo ali. E é isso, cara. Acho que valia citar isso porque a gente fez essa brincadeira no início da temporada, né? Então valia revisitar agora, após longuíssimas 38 rodadas. Dito isso, Alex, confiômetro. Pô, cara. Tô com uma ideia, vai. Quem você confia mais que atue nesse Mundial? Pedro ou Léo Ortiz? Cara, eu tava vendo o pessoal falando, eu acho que eu diria mais do Pedro, cara, do que o É? Ortiz. É. Eu vi o pessoal falando assim, pô, pior que eu tô achando que o Ortiz não joga mais esse ano, não. Uhum. Então eu acho que eu É vou no mais Pedro, difícil cara. você mexer na zaga, né? Especialmente agora que o Danilo se encontrou mais ali no sistema, né? O Ortiz entrar sem ritmo é mais Cara, eu acho que difícil, nem é né? só isso também. Tem isso, mas eu nem diria que é só isso. Eu acho que é mais, tipo. Pô, é. Eu acho que, tipo, ainda assim, ter um cara pra entrar no segundo tempo no ataque é mais, tipo, mais comum do que um cara pra entrar no segundo tempo na defesa, né, cara? Então, Sim, tipo, ter sim. essa rodagem que acaba sendo necessária pra poder talvez acabar iniciando algum jogo no final desses 3 jogos é um pouquinho mais difícil, eu acho mesmo. Certo. Você tem alguma pergunta pro confiômetro? Senão vamos fazer o nosso pré-jogo pra Pô, encerrar. cara, eu vou te falar que eu não tenho, mano. Não tenho, não pensei em nenhuma. Então vamos puxar. Amanhã, quarta-feira, dia 10 de dezembro. Lembrando que hoje não é dia 7 de outubro. Às 2 horas, o Flamengo pega o Cruz Azul do México. ah, Fora de casa. Fora de casa é ótimo, que a gente vai jogar no Catar, né? Mas enfim. Sim. A gente depois pega o Pirâmides. Tá dizendo que o mando é nosso, hein? Mas beleza, é no Catar Eita. também. No sábado, dia 13 de dezembro, também às 2 horas. Se o Flamengo passar pelo Cruz Azul, no caso, né? Tudo depende de você ganhar o jogo anterior, se classificar no jogo anterior. E caso o Flamengo passe do Pirâmides do Egito, a gente pega o Paris Saint-Germain na outra quarta-feira, dia 17/12, às 2 da tarde. São jogos que restam. Cara, no geral, sua expectativa e seu placar para esse primeiro jogo, Alex? Cara, eu sou do seguinte conceito. O Flamengo tem a obrigação de chegar na final. Uhum. A gente tem muito mais jogos nas pernas do que o Cruz Azul e o Pirâmides. Sim. E ainda assim, eu acho que é bem claro que o Flamengo deveria ser o time melhor entre, tipo assim, o segundo melhor time dos 4 que estão, né, Uhum. nesse momento. Então, cara, pra mim é chegar na final, negociar bem E o jogo, que eu acho que é uma coisa que o Felipe Luiz consegue fazer, eu acho que é uma característica que ele tem boa, tá ligado? Tipo, a gente vai ter a bola um pouco, mas também vai defender bem, e, tipo, fazer um gol. E, cara, a partir do momento que o PSG se abrir mais por conta desse gol, tentar outra coisa, tá ligado? Mas, tipo, é um jogo bem mais negociado mesmo, bem mais estratégico nesse aspecto. Uhum. Então, Não, ou cara, eu vou seja, te falar. não dá para partir para cima do PSG. Até dá, mas, tipo, não é pra partir, tipo assim, De como se peito a gente estivesse no aberto. Brasileirão. É estudado, tá ligado? É partir Uhum. pra cima, tipo, medindo bem.
medindo bem. Se tem uma coisa que eu confio no Felipe é que a gente vai fazer um jogo estudado. Assim, contra o PSG, contra o Cruz Azul, contra o Pirâmides, eu acho que dá, se tem uma coisa que dá pra confirmar é que vai ser um jogo muito estudado, né? Sim. Vamos então fazer intercalado aqui os placares? Certo. Fala aí teu placar que eu já vou anotando aqui. Cruz Cara, Azul. Cruz Azul Flamengo e do Cruz México. Azul. Mando deles no Catar. Eu vou dizer, cara, pra mim esse daí é o segundo jogo mais difícil desse caminho. É 2-0 Flamengo. 2-0. É, meu placar de conforto, tá ligado? Mano, eu tenho apostado um pouco mais nesse placar ultimamente, eu tenho sentido isso. Eu acho que eu vou de um 3-1. Uhum. Sou eu contra o Pirâmides, né? Isso. Cara, eu não sei muito o que esperar, mas se a gente passar, eu acho que a gente vai estar com uma confiança boa. Eu acho que dá pra ser um jogo mais tranquilo. Eu acho que, assim, se o Flamengo... Minha expectativa, se o Flamengo for campeão do Intercontinental, um dos jogos vai ser goleada, né? Eu não tô apostando na goleada contra o Cruz Azul. Então eu vou apostar num 2-0 contra o Pirâmides e vou deixar a goleada pra final. já que é pra jogar no otimismo, então o PSG pode esperar, tá ligado? Cara, eu vou te falar, pra mim a goleada é realmente contra o Pyramids, cara. Pra Não, mim, eu também tava na acho. dúvida se era 4-0 ou 4-1, ia depender do que você falar. Mano, eu acho que 4-0, cara. Eu acho que se meter uma goleada vai fazer mais gols, sabia? Acho que vai ser tipo 5-0, 5-1, 6, sabe? Acho que vai ser mais do que Aham. 4. Seria meu chute, assim. Dito isso. Bom, você palpita antes. Dito isso, qual é o seu palpite pra Flamengo e PSG? Se o Cara, Flamengo chegar lá. não, assim, a gente tá falando que ele vai chegar porque a gente tá falando resultados que fazem o Flamengo chegar lá, né? Sim, Por isso que a gente sim, tá fazendo chegando lá na frente. Porque se, por exemplo, se eu falo que o Flamengo perderia em algum momento, eu não botaria um sim. placar pra um jogo que eu não acredito que o Flamengo chegaria, né? Aham. Cara, pra Flamengo e PSG, eu vou ser sincero contigo, cara. Me dá uma vibezinha de, tipo, um jogo difícil. Eu falei do Flamengo abrir o placar e, tipo, negociar e tal. Mas, cara, eu acho que o Flamengo vai conseguir ganhar esse jogo de 1-0 mesmo, tá ligado? 1-0. É. Cara, eu vou ser muito sincero. Eu guardei a goleada pra final. 5-0 no PSG. É isso, tá ligado? Perfeito. Não, mas assim, sendo mais pé no chão, eu também já perdi a Taça Davis, né? A gente já noticiou isso, então qualquer coisa que eu falar não faz mais diferença nessa altura. Mas sendo mais pé no chão, é óbvio que vai ser um jogo difícil. Eu acho que assim, saindo campeão nos pênaltis, a gente vai estar feliz, né, Alex? Acho que dá Não, pra com dizer certeza. tranquilamente isso, né? Não, pô, cara, sendo campeão, cara, a gente pode perder de 3-1, que sendo campeão eu tô feliz. Se der pra perder e ser campeão, eu tô tranquilo. Eu tô aceitando também. Mas assim, cara, acho que no geral, uma temporada muito boa, né? Primeiro, N é campeão do Brasileirão. E, No cara, campo. acho que dá pra gente levar em conta. Assim, tudo que a gente falou, a gente vai trazer um pouco mais quando a gente for fazer o episódio de conclusão da temporada, né? Mas eu acho que, assim, tem algumas tônicas principais que a gente já trouxe, né? O revezamento da minutagem do elenco, a defesa ser muito sólida, as dificuldades no ataque. Acho que tudo isso vão ser pontos importantes para se pensar pro ano que vem. Mas eu acho que dá pra dizer que foi uma temporada histórica, né? Pois é, eu acho que é papo de realmente o melhor ainda está por vir. A sensação é essa, né? De que esse foi um ano de início de uma era, Felipe Luiz, ao que tudo indica e o que a gente espera, né? Como assim? A gente também esperava que 2020 fosse a continuidade da era JJ, né? E houve a pandemia Sim. de Covid-19, né? Mas, cara, a minha expectativa de 2020 é que o time do Flamengo ia jogar mais bola do que 2019. Tudo me passava essa impressão, sabe? E a minha Sim. sensação para 2026 é um pouco essa, de que a gente ainda vai melhorar pro ano que vem. Então, dito isso, saudações rubro-negras, Alex? Saudações rubro-negras, Guilherme.